Sejam todos muito bem-vindos ao Culturei Podcast. A vida é um espetáculo. E para você que é artista e quer viver de arte, nós temos um convidado muito especial aqui hoje que vai nos tirar muitas dúvidas sobre como é viver de arte. Hoje não é apenas mais um episódio. Hoje é um encontro com quem transforma ideias em realidade, sonhos em projetos e projetos em legado. Uma história que começa em Chapuri, no Acre, passa pela infância em Manaus e ganha raízes profundas em Porto Velho, Rondônia, onde não apenas viveu, mas construiu visão, propósito e direção. Graduado em gestão pública, ele entendeu cedo que a cultura não pode depender apenas de talento. Ela precisa de estrutura, precisa de estratégia, precisa de alguém que saiba falar a língua do artista. E foi assim que ele se tornou ponte entre sonho e política pública. Hoje, com mais de 16 milhões de reais em projetos aprovados, criador do método GPC, Gerar, Potencializar e Catalisar, ele se consolida como um dos nomes mais estratégicos da gestão cultural no Brasil. Mas o que realmente move Péricles não são os números. É a transformação, é ver a cultura sair do papel, é fortalecer identidades, é provar que organização também é ato de resistência. E no episódio de hoje vamos mergulhar não só nas técnicas, mas na mentalidade. Porque sucesso em projetos culturais não é sorte, é método, é visão, é decisão. Recebam com a gente Péricles Sobrinho. Seja bem-vindo, Péricles. Muito obrigado, Cacá. É um prazer imenso estar aqui com você e poder contribuir de alguma forma para que tantos artistas, que hoje são invisibilizados, que hoje se sentem invisibilizados, possam ter uma carreira de sucesso. Tem uma frase que você falou uma vez para mim e eu anotei, me marcou bastante. A cultura é essencial à expressão da sociedade. Não existe sociedade sem cultura, né? Não existe. A gente respira cultura no dia a dia. A cultura é algo que é inerente ao ser humano, né? Você só existe porque existe uma cultura. Você fala, a sua linguagem é uma cultura, a sua expressão é uma cultura. O Brasil ele é multifacetado de culturas, né? Eu sou lá do norte, a gente tem um jeito de falar. Aqui já no sul já não fala norte, já fala norte, já fala porta. E se a gente for no Nordeste, você já vai ver que a fala já é diferente. Então, a cultura é algo que está dentro de cada um de nós. E como é que foi, assim, essa chamada da arte para sua trajetória profissional, de tantas coisas de trabalhar, por que resolver trabalhar com arte? Eu sou gestor público. Eu trabalho com gestão pública, eu trabalho com projetos, com políticas públicas. Mas na pandemia, como a minha família é essencialmente artística, minha filha é cantora, compositora, bem, você conhece, ela é escritora, ela tem muitos talentos, a minha esposa é cantora, compositora, a minha filha de 12 anos é cantora, a mãe da minha filha é escritora, cantora, dançarina. Então, eu estou envolvido com muitas pessoas que precisam viver da sua arte. E na pandemia, eu vi essas pessoas definhando sem ter como subsistir. E como houve naquela época a Lei Aldir Blanc, a Lei Emergencial Aldir Blanc, a hora que eu vi a lei, eu falei, poxa, eu posso ajudar minha filha, eu posso ajudar a companheira dela, eu posso ajudar algumas pessoas, a mãe dela. Pensei nessas 3 primeiras. Mas, a partir daí, um conversou com o outro, eu falei, gente, olha, essencialmente isso aqui é fazer projeto. E fazer projeto é o que eu sei fazer. Estudei a lei, fiz os projetos, acabei fazendo 22 projetos. E aprovei 16. Parabéns. Mas assim, pessoas com esse tipo de conhecimento técnico não é muito fácil de se encontrar, né?
assim, a gente vê muitos artistas que fazem sua arte, enfim, né? Gostam do que fazem, mas a gente vê que eles não têm esse conhecimento de edital, de captação de recurso, de projetos, enfim, onde é que entra essa conexão entre o que você faz e o artista? Eu vou dar um exemplo meio tolo, mas que tem tudo a ver. No teatro, existem atores maravilhosos de teatro, mas que não têm a menor ideia de como produzir uma peça. O produtor vai lá, faz todo esse trabalho de produção da peça e o artista, o ator, o diretor, eles conseguem ganhar o seu quinhão através do trabalho conectado entre produtor, direção e atores. No nosso caso é a mesma coisa. Eu sempre falo para os meus mentorados que o artista ele não tem que estar estudando edital. Ele tem que focar na sua arte. O escritor ele tem que focar em escrever. O compositor em compor, o cantor em cantar. E deixa que pessoas como eu, tem muitos no Brasil, a gente faça os projetos, a gente busque. Agora o que não pode é o artista sentar no banquinho, colocar o violão e achar que a vida é só isso. A vida é muito mais do que isso. Então a gente precisa despertar isso, né? Você pode galgar, né? Você pode explorar os seus sonhos, né? Buscar os seus sonhos através das leis de incentivo que estão aí para isso mesmo. Tem uma situação que eu sempre me pego assim refletindo a respeito, porque muitas vezes aquela coisa de não, o cara é artista, o cara tem os seus shows, faz as coisas. A gente, eu digo, a sociedade, de uma forma geral, tem muito preconceito, né? Acha que o artista está à margem da sociedade. O cara não se deu bem numa profissão, entre aspas, né? De verdade, e virou artista. E não é bem assim, né? A gente consome muita arte o tempo todo. E eu me pego fazendo essa reflexão, assim, frequentemente. Quando saio daqui, vou buscar minha filha, pai, coloca a música. E não é qualquer música, é uma música de criança. A gente respira. E aí, esses dias eu coloquei aquelas histórias contadas, sabe? Chapeuzinho Vermelho, de Lobo Mal, tem lá o Gato de Botas, e etc. E aquilo, o tal do Albinho que, né, tava escutando ali no YouTube Music, né, Spotify, foi objeto de um projeto cultural que tinha um produtor, que tinha os dubladores que faziam as vozes dos personagens, tinha todo um enredo, então teve um escritor que escreveu ou adaptou os contos, né? Uma música, então trilha sonora aí. Então o lobo estava andando na floresta, aí tinha o som das passadas, e tudo isso envolve um imaginário, e a criança ela fica enlouquecida e escuta. E aí eu percebo, primeiro, como a gente consome arte o tempo todo, seja ouvindo uma música, uma história, assistindo um filme, uma série, é arte, nós respiramos arte. E aí, por que existe essa visão de má interpretação da sociedade com relação ao artista, na sua opinião? Olha, é algo que é cultural também. Faz parte da cultura do brasileiro. Isso é diferente em outros países. Mas o brasileiro acha que cantar é algo que não vai dar certo. Só vai dar certo para poucas pessoas. Então, é muito raro, a não ser que seja uma família de cantores, mas é muito raro que o pai e a mãe queira que o filho siga uma carreira nesse sentido. Porque ele acha o quê? Que vai passar necessidade, que vai ganhar baixos cachês, que é o que acontece na grande maioria, na realidade geral. É isso que acontece, né? Trabalha todas as noites, ganha muito pouco,
fica super cansado, você pode perguntar aí para um artista de circo, para um artista de música, de teatro, você pode perguntar para um escritor. O sentimento de frustração é muito grande, porque a gente respira arte, mas poucos conseguem consumir arte, consumir no sentido de pagar para ver o artista. Então é necessário que a gente busque esses instrumentos de fomento para que a carreira dos artistas emergentes ou dos pequenos artistas, existem artistas maravilhosos que não são conhecidos, porque ele não canta sertanejo universitário, porque ele não faz dancinha no TikTok, porque ele não entra na trend do momento. Então a arte dele fica subjugada, apesar de ser uma arte maravilhosa. Então é isso que acontece, e infelizmente no Brasil é isso. Eu lembro que minha filha chegou para mim e falou assim: rapaz, hoje eu tive uma chateação, porque não, a gente estava conversando e a pessoa perguntou o que eu fazia, e eu falei, né, que eu sou cantora, compositora, escritora, diretora de cinema, isso, aquilo, e depois a pessoa perguntou assim: sim, mas você trabalha com o que mesmo? Então é doído, dá a impressão, você é 1 milhão de coisas, mas aquilo não é uma profissão. Pois é, mas a parte artística envolve muita técnica, né? Você comentou mesmo, assim, que é importante que o artista foque na produção da arte, né? Arte dele. Eu tô puxando isso porque, assim, por exemplo, você acabou de dar o exemplo da sua filha, né? Que passou por essa situação. Não foi reconhecida, né? Como uma profissional, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube e estavam batendo um papo com dubladores que, né, se passar aí um filme do Batman, você vai associar a voz da pessoa com o personagem e tal, e tudo isso tem técnica. Então, para que a arte seja devidamente entregue para nós, né, sociedade, consumir isso, existe a técnica desse artista, né? E se não houvesse técnica, a arte não seria tão bem produzida. Então acho uma injustiça que hoje a sociedade, de uma forma geral, considere o artista como um subemprego. Muitas vezes o que falta para ele é primeiro ser visto, né? O artista tem aquela coisa, ele precisa ser visto para ser valorizado. Ninguém valoriza um artista que não aparece. Até porque o artista ele faz a sua arte para ser visto pelo público. Agora, desculpe te interromper, mas existem 2 categorias. Tem aquele artista que faz uma porcaria, entre aspas, digamos, não é que eu esteja desmerecendo, mas no sentido técnico, você está falando de técnica, no sentido técnico ele faz uma porcaria, ele canta desafinado, ele canta uma música que é em inglês, mas ele não canta em inglês, é uma língua que ele inventou e faz sucesso. O cara ganha milhões, né? Tem milhões de seguidores, tem milhões de visualizações no YouTube, monetiza muito. E existe aquela pessoa que tem muita técnica, estudou muito, estudou canto, estudou violão. Falar de novo do exemplo da minha filha, né? Ela toca violão, toca teclado, toca guitarra, toca ukulele, toca viola caipira, toca cavaquinho. Então tem uma técnica, né, apuradíssima, mas não consegue chegar a essas milhões de visualizações. Por quê? Porque o brasileiro, não sei se isso é um fenômeno mundial, mas o brasileiro, ele tende a consumir besteira, bobagem. Ele gosta muito de bobagem, daquilo que é feito para apenas entreter por alguns segundos, né? Aqueles 30 segundos. Sim. Que ele se sentiu feliz de ver aquela trend do momento que está ali
coisa. Enquanto que ele se entedia para ficar 1h30 num teatro assistindo uma peça de alto nível. Uhum. Então, isso Acho que é por isso que a ópera não é muito valorizada no Brasil. Exatamente. Ópera, orquestra, né? A orquestra, graças a Deus, tem um público seleto, mais cativo, Sim. que mantém, né, os espetáculos vivos. Agora, muitas peças de teatro, você vai no teatro assistir uma peça e tem lá 10 pessoas, no teatro para 1.000 pessoas, tem 10 pessoas Sim. assistindo. Então, eu entendo que o Ministério da Cultura ele está no caminho certo quando cria programas para disseminar a cultura, para que a cultura possa chegar naqueles lugares onde ela não chegaria, para que possa ter uma expectativa de público. Entendi. Para que o público entenda o que é arte, entenda o que é cultura de alto nível e ele comece a se interessar não só em assistir, né, em prestigiar, mas como também em fazer. Então deixa eu ver se entendi o teu raciocínio. Na verdade, o objetivo dos projetos culturais, né, a intenção do Ministério da Cultura, os editais, etc., é levar cultura de qualidade para quem não para pode consumir. Pessoas que não têm acesso, não podem consumir ou não teriam conhecimento desse tipo de cultura. Exatamente. Então, por exemplo, a partir do momento que existe um projeto de teatro, que seja teatro de rua, algumas pessoas que nunca participaram, nunca entraram num teatro, teriam acesso a esse tipo de cultura. Exatamente. Orquestra, mesmo jeito, etc, etc. Exatamente. A função das leis de incentivo à cultura não é favorecer o artista, mas favorecer quem precisa consumir a cultura de qualidade. Que interessante esse posicionamento, Péricles. Que legal isso. É isso, que legal. Porque quem veio, você falou aí, né? Veio de Chapuri. Chapuri é uma cidade lá depois do fim do mundo à esquerda. Ela é uma cidadezinha que já foi muito pujante, mas é uma cidade muito pequena. Pessoas que vêm de um determinado nicho populacional, né? A classe D, a classe E, ela jamais vai ter acesso à cultura de qualidade, porque a cultura de qualidade tem um preço. Sim. Quanto que é um ingresso para assistir uma ópera? Tem um preço. Então, você não vai conseguir, ele não vai conseguir. Uma criança, um estudante da escola pública, municipal, que está lá na classe C, na classe D, na classe E, ele não vai ter acesso a produtos culturais de qualidade e não vai poder sonhar em ser um artista de qualidade, porque quando é que a criança vai sonhar em ser um violinista? Quando ela ouvir um violino, quando ela ver a pessoa tocando um violino e ela se apaixonar por aquilo. É porque vai despertar. Se ela nunca vê, ela nunca vai se apaixonar. Sim. Nunca vai ter o que os olhos não veem, o coração não sente, não é isso que diz o ditado? Então é essa a intenção do Ministério da Cultura, né, das leis de incentivo à cultura. Fazer com que as pessoas possam se apaixonar por produtos culturais de qualidade. Então, na verdade, o nosso... digamos assim, o nosso convite ao artista não é que o artista necessariamente claro, todo artista precisa do recurso, né? Mas na verdade nós temos que nos posicionar da seguinte forma: se você acredita que a sociedade precisa da sua arte, busca o recurso, mas então aí tem um ponto. Recurso. É onde eu disse que o artista tem que focar na arte. O Ministério da Cultura, as secretarias de cultura, eles buscam produtos culturais de qualidade, não quer levar qualquer porcaria para entregar
para as crianças, para os jovens ou para os idosos, os projetos são sempre voltados para as minorias, para as pessoas de baixa renda, né? Para o presidiário que não tem acesso à cultura. Então é voltado para isso. Então o artista ele tem que focar em se especializar cada vez mais. Se você canta, você tem que buscar ser cada vez melhor. Se você toca, você tem que buscar cada vez ser melhor. Então, a mesma coisa com o escritor, com o ator, porque é isso que vai fazer a diferença entre você pontuar ou não pontuar num edital. Sim. O edital é um concurso público. Quem pontua mais, leva. Quem pontua menos, fica de fora. Né? Nós participamos agora de um edital na Rua Nordeste, onde nós aprovamos 6 projetos e dos 6, 3 foram selecionados, já estão sendo contratados, onde apenas 30 projetos foram selecionados, mas tinha mais de 5.000 projetos concorrendo. Quem levou, quem pontuou mais, quem demonstrou mais qualidade do seu produto. E aí que entra a mentoria que você faz, né? Exatamente. Não só a mentoria, mas como o projeto em si, né? A construção do projeto, né? É onde entra o método GPC. Que é o método GPC que garante essa grande aprovação. Péricles, vamos lá. Então, olha só. Imagine aí um artista, tipo eu, assim, que está começando um curso de teatro. Um grande artista. E aí lá na frente eu me formo, tenho DRT, tudo lá, e falo assim, bom, agora eu quero empreender com arte. E aí eu olho e falo assim, bom, vou fazer algum projeto aqui, quero dublar, quero fazer o álbum das historinhas infantis, que eu resolvo, não, beleza, eu gostei desse projeto, minha filha amou e me inspirou a fazer outras histórias adaptadas para as crianças em contos infantis. Qual que é o meu próximo passo? Me ajuda, meu amigo. Tem 2 caminhos, né? O caminho privado e o caminho público. Se você vai buscar recurso público, primeira coisa, você tem que construir um portfólio. Não basta você ter um currículo, você está falando do seu currículo. Você fez o curso de teatro, você conseguiu o DRT, você deve ter feito um estágio lá, que acredito que tenha, né, um estágio prático. Apresentações práticas lá. Esse é o teu currículo. Mas agora você precisa construir um portfólio, porque quando a gente vai buscar recurso público, o primeiro passo é o portfólio. A diferença do currículo para o portfólio é que o currículo diz quem você é e o portfólio vai dizer o que você fez. Os recursos públicos são para quem está fazendo, para quem já fez, mas não teve uma oportunidade. Mas o cara fez, ele foi lá na praça, ele fez uma peça, ou levou rodo de casa, vassoura, balde, pegou um espanador e colocou na cabeça como se fosse uma pluma, ele fez um figurino lá, ajudado pela mãe dele, pela avó dele, e fez o espetáculo. Mas ele fez. Tinha lá 10 pessoas assistindo, mas fez. E esse espetáculo foi registrado, você colocou nas suas redes sociais. E por acaso você mandou lá para um jornal e o jornal publicou. Poxa, Cacá se apresentou, fez a sua primeira peça solo na praça. Como é o nome da praça? Onofre? Wilson Joffre. Wilson Joffre. E esteve lá. Então você foi. Então a construção do seu portfólio é o primeiro passo para demonstrar que você tem capacidade de execução. Muitos artistas, eles querem a verba pública, mas ele não tem a menor ideia de como ele vai gastar isso. Ele não sabe quanto é que custa o palco, ele não sabe quanto é que custa o cenário, ele não sabe quanto é que custa a iluminação, a sonorização, ele não tem ideia de quantos atores ele vai ter que pagar e quantos figurantes. Ele não tem ideia que no backstage tem um diretor de palco, tem um diretor de som, tem um diretor de iluminação. Ele não tem ideia de como vai fazer isso tudo. E a capacidade de execução
é um dos requisitos fundamentais para se buscar recurso público. E por que a gente aprova muitos projetos? Porque a GPC demonstra essa capacidade de execução. Né? Nós temos a GPC, um coletivo, além de ser um método, é um coletivo onde nós temos produtores, nós temos atores, nós temos produtores executivos, nós temos gestor de projetos culturais, nós temos diretores de palco, nós temos pessoas que podem agregar o seu projeto. E aí sim você tem capacidade de buscar um recurso público. Que legal, excelente dica, hein, Péricles? Agora eu fiquei com esse projeto na cabeça, cara. Vamos para cima, vamos colocar em prática. Pessoal, para você que está com o seu projeto engavetado, que tem a sua ideia de cultura, que quer mostrar a sua arte para a sociedade, o nosso espaço aqui, Culturei, e culturei como um verbo, né? Estamos culturando aqui, Péricles. O nosso espaço aqui é para divulgar esse movimento artístico, esse movimento cultural que nós precisamos divulgar. Então você aí, que é artista, deixe o seu comentário aqui, dê sua curtida, compartilhe, traga ideias. Esse é um espaço público para que todos nós possamos culturar. Eu culturei, você culturou, nós culturamos. Eu estou culturando. Péricles, pro pessoal aí que tá nessa vida de artista e que precisa dar um jeito na vida, começar a ganhar dinheiro com arte, qual a sua dica aí? Como é que o pessoal consegue entrar em contato contigo? A primeira dica é: procure um gestor profissional. Entre em contato com a GPC, entre em contato com a gente. Você pode... nossos contatos vão estar na legenda, né? Você vai deixar na legenda. E coloque no comentário o que você gostaria de fazer, já que eu já te mando, já respondo para você como você vai chegar lá. O que acontece hoje, Cacá? A pessoa vive 10 anos, 15 anos. Eu tenho um amigo, muito amigo, e esse amigo foi um dos que eu aprovei lá quando eu comecei, lá na Lei Aldir Blanc, na lei emergencial, que ele vive de dança, ele é da minha idade, e ele vive de dança desde os 15 anos de idade. O cara já se apresentou na França, já se apresentou nos palcos maiores e melhores, entendeu? De São Paulo, Rio de Janeiro, já dançou com Carlinho de Jesus, já dançou com os maiores, já se apresentou com os maiores dançarinos do Brasil, mas continuava patinando. O que é patinar? É isso que eu estou falando, né? Você sempre fazer aqueles cachezinhos de apresentação e você sabe que ou dando aula de dança, que é um valorzinho meio que simbólico, porque senão a pessoa não faz, né? Não, a pessoa não faz a aula. E às vezes a pessoa está aí há 10, 20, 30 anos fazendo alguma coisa, mas ele não escala. E por que ele não escala? Porque ele não busca aquilo que a legislação brasileira tem de melhor, que são os recursos para aqueles que estão iniciando e para aqueles que já têm uma carreira, né, consolidada, mas não conseguiram ainda alçar os voos que eles precisam alçar. Então, a gente faz os projetos baseados naquilo que ele já gerou. Por isso que GPC começa com gerar. Gerar é aquilo que ele já faz, né? Você está no teatro, você já vai... Em breve você já vai começar a gerar alguma coisa. Sim. Né? Você já vai começar a participar de espetáculos, você já vai começar a gerar alguma coisa. Produzir cultura. Mas não basta gerar, aí entra o P do GPC, que eu preciso potencializar isso. Então, no potencializar é que nós vamos discutir como é que a gente vai fazer com que a sua arte chegue naquele que precisa receber. Como é que nós vamos fazer isso? Existem 1 milhão de maneiras, né? A gente pode gravar, colocar no YouTube,
pode ser que as pessoas não acessem, mas a gente pode, né, levar a apresentação lá para a favela. A gente pode fazer uma peça de teatro lá na escola pública. A gente pode fazer uma peça de teatro dentro do ônibus urbano. A gente pode fazer chegar, não pode? Então a gente potencializa isso de uma forma que ela chegue muito mais e venha gerar o legado, que é catalisar. Você precisa catalisar a sua arte, que o seu nome fique marcado. Você deixou um filme, você deixou um DVD, você deixou uma peça de teatro, você deixou um livro escrito, você deixou algo que é... Sua filha assistiu lá o... Por quê? Porque estava disponível para você. Não sei se você comprou, se você pegou no YouTube. Estava no YouTube, mas porque estava lá. Exatamente. Se não estivesse lá, sua filha estaria... Se alguém não tivesse pensado em fazer um projeto lá atrás, ela não teria acesso a isso. Não teria tido essa experiência, porque a questão não é você assistir um show, é você ter a experiência de um show. É você ter a experiência no teatro, é você ter a experiência na ópera. Então é uma outra vibe, quando você não vai simplesmente para assistir, mas você vai para ter uma experiência. É legal. Isso. Muito bom, muito obrigado, Péricles. À disposição sempre. Sempre muito bem-vindo aqui no Culturei. Sempre, e querendo falar com a gente, pode deixar no comentário aí que a gente atende. Eu faço questão de responder de um por um. E também, se você quiser mais informações, também pode entrar em contato direto com o direct aqui do Culturei. A gente está à disposição para fazer esse movimento de cultura em toda a nossa região. Obrigado.